Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Papo Desinformante, a nossa conversa semanal sobre desinformação. Chega mais. Olha, a coisa está super animada aí no ambiente político em relação à regulação das plataformas digitais. A gente vem acompanhando aí os movimentos do executivo, do judiciário e do legislativo na direção aí de construção de uma lei para regular a internet no Brasil, como está acontecendo com o resto do mundo, né? Então, por exemplo, o executivo, em princípio, havia essa sensação de que havia uma divisão, mas agora a gente está percebendo que parece que vai vir uma proposta mais coesa para ser entregue ao Congresso na próxima semana. O Judiciário também quer entregar suas propostas, suas sugestões para essa lei. O Judiciário, na real, tem mais pressa, né, e mais necessidade, talvez, de dar uma resposta para a sociedade civil depois do 8 de janeiro. E a gente está aqui com a Nina Santos, nossa coordenadora, para contar um pouco desses movimentos aí na direção da construção desse projeto de lei, dessa lei, né, brasileira. A gente está no caminho, num caminho bom, Nina? Pois é, Ana, a gente está aí desde o início do ano vivendo uma grande expectativa, né, em relação a esse tema da regulação de plataformas digitais, porque de fato esse tema entrou na agenda do novo governo, né? A gente deixou de ter um governo que produzia desinformação e passou a ter um governo que de fato está preocupado em combater esse problema e outros problemas correlatos do ambiente digital, como a questão do discurso de ódio, a questão do impulsionamento de conteúdos antidemocráticos e por aí vai. O que a gente tem visto é que assim, as peças do tabuleiro estão se movendo bem rápido. Então, a gente tem dentro do governo federal esforços, né, do executivo federal, esforços que estão sendo feitos em diferentes frentes, mas principalmente centrados na SECOM e no Ministério da Justiça, mas a gente tem também o próprio projeto de lei, né, o 2630, o conhecido chamado projeto das fake news, que continua, né, na Câmara e que voltou aí à baila, está novamente sendo discutido, possivelmente será votado. Então tem discussões em torno de possíveis modificações que podem ser feitas nesse projeto, e tem também a iniciativa do Judiciário, né, especialmente ligada ao TSE, de tentar propor algum tipo de regulação com base na experiência que o próprio tribunal teve nas últimas eleições. Então, todas as peças, literalmente os três poderes, estão com esse ponto de pauta aí, né, sendo tratado em diferentes instâncias. Eu acho que tem algumas questões, para além do jogo político em si, tem alguns pontos de conteúdo, digamos assim, de mérito mesmo, do que a gente precisa falar quando a gente está falando de regulação, que é importante a gente ficar atento, né? São pontos que alguns deles já estiveram em debate na discussão anterior do PL 2630, e alguns deles são novos, digamos assim, fazem parte desse novo momento que a gente está vivendo no país, e considerando aí as eleições do ano passado, a tentativa de golpe, né, do 8 de janeiro, e tudo que aconteceu de lá para cá. Então, acho que vale a pena mencionar alguns desses pontos. O primeiro deles seria a questão da responsabilidade dos intermediários. Esse é um grande ponto de debate que, no final das contas, tem a ver com, final, pelo que as plataformas elas devem ser responsabilizadas. Essas plataformas elas devem ser tratadas apenas como um espaço onde outras pessoas vão lá produzir conteúdo e, portanto, essas plataformas não são responsáveis por esse tipo de conteúdo, ou elas devem ser encaradas como um espaço que, ao mesmo tempo, abre espaço para terceiros se expressarem, mas também tem regras internas de funcionamento que acabam dando mais ou menos visibilidade, mais ou menos viralidade para determinados tipos de conteúdo. Então, é um pouco essa discussão aí que está em voga e que tem muito a ver com a discussão sobre conteúdos nocivos, né? O governo, o Executivo Federal parece estar muito preocupado com conteúdos que possam ser considerados como ataques à democracia ou às instituições. A gente pode falar de outros tipos de conteúdos nocivos, como aqueles que atacam, né, que são tipos de ataques racistas, misóginos que acontecem nas redes, que atacam os direitos humanos, ou mesmo negacionismo socioambiental. Então, tem uma série de conteúdos nocivos e precisa ter uma discussão sobre quem é que vai responder por esses conteúdos, qual é o tipo de ação que pode ser tomada e quem é o ator responsável, né, por fazer com que esses conteúdos estejam chegando tão longe no nosso ambiente digital. Isso tem a ver também com o debate sobre transparência,
né? Tem muita coisa do funcionamento das plataformas que, afinal de contas, são empresas privadas e, além de tudo, não sediadas no Brasil, então tem uma questão de jurisdição aí que é bem importante. Grande parte do que acontece nessas plataformas a gente não conhece. A gente consegue inferir a partir de pesquisas científicas, existem algumas informações que as próprias plataformas divulgam, mas a discussão sobre transparência, sem dúvida, é um elemento central dessa regulação aí que está sendo discutida, a ver qual é a amplitude, digamos assim, que essas exigências de transparência vão ter. Tem também o tema do jornalismo, né? Como é que fica o incentivo ao jornalismo no combate à desinformação, então formas de remuneração do jornalismo pelas plataformas e por aí vai. Esse é um tema que já gerou muita controvérsia na época da discussão anterior do 2630, com certeza ainda precisa de muito debate para se chegar a um ponto de consenso. A questão da imunidade parlamentar, que é um ponto que está no 2630 atualmente, na última versão pública, né, do projeto de lei, e que pode gerar consequências muito negativas, já que protegeria, né, os atores políticos de qualquer tipo de sanção no ambiente digital. Então, esse também é um ponto que pode ser bastante problemático. Uma discussão nova que surgiu, quer dizer, não é tão nova assim, mas ganhou bastante força nos últimos tempos, é a discussão de um órgão regulador. Será que a gente deveria ter no Brasil um órgão para regular a questão do ambiente digital ou da desinformação, como a gente tem, por exemplo, a Agência Nacional de Proteção de Dados? Então, esse é um tema aí que eu acho que vai ser bem importante nesse debate. Tem outros, a questão da publicidade também, que eu não mencionei aqui, é uma discussão bastante ampla, mas acho que esses são alguns pontos que a gente precisa ficar atento e esperar os próximos capítulos, porque as coisas estão se movendo rápido. Muito bom, Nina, essa síntese. E a gente, assim, pretende, né, a ideia do desinformante, a gente abordar um pouco desses tópicos que a Nina falou, para a gente começar a se familiarizar com isso, né, para a gente entender como cada um deles é importante, como afeta a sua vida, como afeta a maneira como você lida com a internet, com as redes sociais. É um tema que nos afeta diretamente, né? Então, às vezes são palavras que a gente não entende bem, mas a nossa ideia é tentar traduzir isso ao máximo, né, para a gente poder também ser ator, né, desse processo aí de transformação rápida, né, como a Nina falou. Bom, falando em rapidez, uma matéria nossa que está bombando nas redes é o mapa do TikTok. O Matheus Soares fez um mapa do banimento do aplicativo em vários países do mundo. Quando ele não é banido, sofre alguma restrição ou sai dos aparelhos, dos celulares dos governos, né, dos órgãos governamentais. Matheus, conta mais para a gente. É uma questão de soberania? Como é que a gente explica o que está acontecendo com o TikTok hoje? Oi, Ana, oi, Nina. Isso mesmo, Ana. É uma questão de soberania e também de cibersegurança. A gente vem acompanhando desde o final do ano passado uma movimentação que tomou corpo nos Estados Unidos de uma certa desconfiança com o TikTok. As autoridades norte-americanas questionam a possibilidade de uma relação entre o governo chinês com a ByteDance, dona do TikTok. Isso faz com que eles temam a possibilidade de um vazamento de dados, né? Dados produzidos tanto por cidadãos norte-americanos quanto também dados oficiais. Isso fez com que, ainda em dezembro, o Senado aprovasse uma lei autorizando o banimento do TikTok em dispositivos governamentais. Essa medida foi seguida também pela União Europeia, que em fevereiro orientou que seus funcionários retirassem o aplicativo do TikTok dos dispositivos, né, do governo. E até hoje, pelo nosso mapeamento, ao menos 13 países já aderiram ao banimento do TikTok em dispositivos governamentais, como Reino Unido, Canadá, Alemanha, Austrália, Holanda. E mais 7 países estão analisando se seguem essa medida, como França e Grécia. E é interessante frisar aqui que esse banimento ele não é um banimento total do aplicativo. Isso ocorre apenas na Índia e no Afeganistão, países em que os cidadãos não têm acesso ao aplicativo, né? Esse banimento dos dispositivos governamentais significa que o aplicativo, né, a plataforma TikTok, não pode estar em celulares, tablets, computadores de representantes do governo. Outro ponto também importante é que existem ressalvas dessa desconfiança generalizada do TikTok. A gente conversou mês passado com o João Vitor Achegas, professor do ITS Rio, que nos explicou que o TikTok acaba sendo um peão dentro de um contexto geopolítico muito mais complexo, marcado por disputas de hegemonia entre Estados Unidos e China
para o domínio de algumas tecnologias, como inteligência artificial. E a gente preparou um mapa interativo com a situação do TikTok, né, onde ele está banido e por que ele está banido. E o mapa está disponível lá no nosso site, www.desinformante.com.br. Ana? Obrigada, Matheus. Olha, mas o Matheus explica direitinho, porque tem muitos comentários lá no site, por exemplo. Ah, mas e o outro lado? Por que está sendo banido? Não está explicando. A matéria do Matheus explica. Tem mais conteúdo sobre o TikTok lá no desinformante.com.br, com contexto, com o outro lado, com tudo que está em jogo aí nessa história. Bom, o Papo Desinformante fica por aqui, mas tem conteúdo novo aqui no canal, tem Desinformante Explica novo. Clica aqui, curte, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga. Vamos espalhar informação confiável sobre desinformação. Obrigada pela audiência. Até a próxima. Tchau.